soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Jesus, por estarmos aqui, ó Deus, reunidos em tua presença, Pai, para te louvar, para te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós perdemos nossos pecados, Deus, tira do nosso coração, Senhor, tudo que temos afastado da tua presença, tudo que temos impedido, Jesus, de te adorar, de fazer a tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, Deus, fala conosco, Pai, através da tua palavra, que o Senhor tem nos dado entendimento, Pai, e que a gente venha colocar em prática, Deus, tudo aquilo que já aprendemos, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém. Muito bem. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Pode voltar no 13. Estamos vendo a ação dos falsos mestres. Os falsos mestres, eles negam a importância de Jesus Cristo. Antes, desentronizam, fazendo apenas uma emanação proveniente de Deus, por meio da qual emanação os seres humanos podem alcançar o ser divino. Emanações. 4 componentes da heresia: filosofismo, legalismo judaico, misticismo e ascetismo. A combinação desses 4 fatores produzem esse resultado gnóstico. Emanações. Assim como no Espiritismo são emanações. Eles tiram a importância de Jesus e tem outros seres elevados, anjos de luz. Assim como os testemunhos de Jeová coloca que Jesus é uma criatura de Deus, ele não é Deus. Assim como nos códigos secretos, o Senhor é tratado como o grande arquiteto, aonde os seres humanos buscam emanações. Se é por aqui, fala-se de Jesus. Se é por Japão, é Buda. Se é em outros lugares, é Maomé. Emanações. Tiram a importância de Jesus. Só que qual é a mensagem do livro? A superioridade e suficiência de Cristo. E de sua obra, como cabeça da igreja, exige dedicação exclusiva em atitude e ação. Essa é a mensagem da carta. E nós temos 4 razões da preeminência de Cristo. E não proeminência. Proeminência é Jesus ser apenas uma emanação. Preeminência é ser só ele. Então tem 4 razões da preeminência de Cristo. Para isso nós temos que analisar o seguinte: qual que é o maior problema do ser humano? O pecado. Problema que não pode ser resolvido pelo filosofismo, pelo legalismo judaico, pelo misticismo ou pelo ascetismo. Eles não podem resolver a questão do pecado. Mas os pecadores precisam de um Salvador. E essa é a mensagem que está no versículo 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas. 4 razões de preeminência. Jesus nos libertou.
Esse verbo libertar, ele tem a ideia de livrar do perigo. Nós não temos e não teríamos como nos livrar da culpa e do castigo do pecado. Quando Adão pecou, a natureza toda caiu com ele. Ele morreu espiritualmente. Ele se fez filho do diabo pela sua incredulidade. E comunicou isso para a raça. E aqui são meios para buscar solução para isso. Mas não é possível. Só em Cristo a solução. A 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Que império das trevas é esse? 1 Coríntios 4, 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Por que os que se perdem? Porque o homem naturalmente está morto espiritualmente, perdido. 4. Nos quais o Deus deste século, o Senhor das trevas, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Ele tem uma ação sobre seus filhos. Uma ação na mente, cega o entendimento. Para quê? Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A luz do Evangelho. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, vós quem? Os que creem, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, com propósito, com a finalidade de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa cruz. Aqui nós estamos vendo então que a primeira razão, Jesus nos libertou do império das trevas. Versículo 21, ainda aí, 1 Pedro. 21, vamos até o 24. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Capítulo 2. Porquanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. 22. O qual não cometeu pecado. Qual que é a condenação do homem? Pecado. Nem dolo algum se achou em sua boca. Então era necessário alguém santo, santo só Deus. 24. É 23. Ah, é 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga retamente, o Pai. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Como que nós somos libertos do império das trevas? Porque Jesus carregou os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fossem sarados. João, capítulo 1, versículo 9. João 1, 9. A saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo homem. Quem é a verdadeira luz? Jesus. E ele veio ao mundo para iluminar os homens que estão aonde? No império das trevas. 10. O verbo estava no mundo. O
O Verbo se fez carne. O mundo foi feito por intermédio dele, ele é o Criador, ele é Deus. Mas o mundo não o conheceu quando ele esteve aqui. 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ele tinha escolhido um homem para formar uma nação, Israel. E quando ele esteve aqui, foi rejeitado. 12. Mas a todos quantos o receberam, o Verbo, Jesus, a luz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eram filhos do diabo. Recebem poder para se tornar filhos de Deus. Como? A saber, aos que creem no seu nome. Aqueles que creem recebem poder para se tornar filhos de Deus. Capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê em Jesus não é julgado. O que não crê já está julgado, já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo. 19. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus nos libertou do quê? Do império das trevas. Mas aqueles que não têm Jesus, não o têm por quê? Porque amam mais as trevas do que a luz. 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Que obras? Mas as más obras, porque eles amam as trevas. 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Estão percebendo que eu estou fazendo um jogo entre luz e trevas? A fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Ele nos libertou do império das trevas. Capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Versículo 24. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Por quê? Se não crerdes que eu sou, ele é Deus, morrereis nos vossos pecados. Ele é Deus. Ele não é uma emanação de Deus. Ele é Deus. Versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Porque o ser humano, ele é escravo do pecado. Ele ama mais as trevas do que a luz. Então, a verdade que é a palavra de Deus, que revela Jesus Cristo como Salvador, vai libertar da escravidão do pecado. Versículo 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que nós estamos vendo? 4 razões da preeminência. Jesus nos libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto,
descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele é o próprio Deus, ele é Deus. Versículo 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Como que você nasceu de novo? Pela palavra da verdade. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nos libertou do império das trevas. Nos fez filhos. Nos colocou na sua família. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Hebreus 1, 3. Ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus é o resplendor da glória. Meus irmãos, nós não devemos ser luz do mundo, mas nós temos luz própria? Não. Nós refletimos a luz do Senhor que nos ilumina. Mas Jesus, ele tem luz própria como Pai. Ele é o resplendor da glória. Ele é a expressão exata, aqui da ideia de molde, a expressão exata do seu ser, da sua substância, da sua essência, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e houve firmamento. Tudo foi criado pela palavra do seu poder. E como que esse mundo não desintegra? Como que esse mundo se mantém? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Porque ainda hoje, tudo é mantido pela palavra de Deus. A mesma palavra que criou é aquela que mantém. E aqui está falando de Jesus. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então ele se faz homem para criar um vínculo de parentesco com cada um de nós, para que seu sacrifício perfeito fosse aceito, para nos transportar, nos redimir e nos perdoar. Aonde que ele está? À direita da majestade. E quando ele fala de nos transportar, é para onde? À direita da majestade. Nós fomos libertos da autoridade de Satanás e dos poderes das trevas. Tenha consciência disso. Ele nos libertou do império das trevas. Voltando lá, Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos transportou para lá. Aqui, esse verbo transportar, ele tem a ideia de deportação de uma população de um país para outro país. Lembra quando eu falei da história de Colossos? Que lá existiam cerca de 2.000 judeus que foram transportados da Babilônia para Colossos, por Antíoco o Grande. Então, quando Paulo fala isso para aqueles habitantes de Colossos, era algo familiar para eles. Porque uma população judaica lá, que foi transportada da Babilônia para lá. Foram deportados. E aqui a palavra transporte, ela está com o objetivo de falar o quê? Quando Jesus nos libertou da escravidão do pecado, então fez isso para nos deixar vagando, sem rumo,
mas transportou para o reino do Filho do seu amor. Efésios, capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, note, eu estou lançando mão de Efésios. Por que Efésios é muito importante aqui? Quais são as cartas de prisão? Efésios, Filipenses, Colossenses, que nós estamos estudando, e Filemão. Efésios e Colossenses foram escritas no mesmo período de prisão. São cartas escritas na mesma época. Então, muito do que se fala numa carta, fala em outra. E aqui, ele vai falar dessa questão do transporte. Versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quando é que nós recebemos vida? Quando Cristo ressuscitou. Quando Cristo ressuscitou? Faz 2000 anos. E você recebeu vida hoje? Não, você recebeu há 2000 anos atrás. Mas eu criei Jesus agora. Deus é eterno. E Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Por isso Ele nos chamou. Ele nos escolheu. Então aqui nós temos que compreender que lá, quando foi realizada a obra de Cristo, todos aqueles que estavam destinados a Ele, a sua família, foi lá que foi salvo. 6. Vitor? O ajudante. 6, Vitão. E juntamente com Ele, com Jesus, nos ressuscitou. Esse verbo está em que tempo, gente? Passado. Veja só, Ele nos escolheu antes do mundo existir, Ele nos ressuscitou antes de nós existirmos e antes de nós morrermos. Ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos transportou. Para onde? Meus irmãos, vocês não estão sentados. Vocês estão sentados à destra do Pai, juntamente com Jesus. É o que o texto está falando. Nos transportou, nos colocou lá, nos fez assentar nos lugares celestiais. Quando? Quando eu fui. No momento que eu fui liberto do império das trevas, eu fui transportado. Por isso nós temos vida e vida eterna. E ninguém pode tirar isso de nós. Porque é uma dádiva do Senhor. Aqui está falando então das 4 razões da preeminência. Ninguém pode resolver esse problema. O gnosticismo e suas ramificações não podem resolver esse problema. Colossenses, capítulo 1, versículo 11, só para mostrar uma conexão aqui para vocês. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. 12. Ao 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos. Idôneos para quê? Cristo é o nosso para a salvação, meus irmãos. Porque nós estávamos condenados em nossos delitos e pecados. Nós estávamos dominados por aquele que é o imperador das trevas. Nós fomos resgatados. O
Voltando lá em Efésios, capítulo 1, versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Qual que é o ministério do Espírito Santo? Iluminação. Para nós compreendermos o quê? A palavra. E o próprio Espírito vai colocar o quê? Fé em nossos corações. Para nascermos de novo. Iluminados os olhos do vosso coração. Lembra que eu li aquele texto que o Satanás cega o entendimento? Aqui, o Espírito Santo abre os olhos do entendimento. Para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Vocês estão vendo qual é a esperança do chamamento? A esperança do chamamento é que a preeminência de Cristo nos libertou, nos transportou. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Nós fomos feitos o quê? Filhos. Então nós somos o quê? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Que eficácia da força do poder que ele está falando aqui? 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Quando que nós fomos ressuscitados? Quando ele ressuscitou. Quando é que nós nos colocamos assentados nos lugares celestiais? Quando cremos. Esse poder que fez isso na vida de Cristo, é esse poder que nos transformou, que nos transportou, que nos tirou das trevas. Versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Que coisa que ficou debaixo do pé de Cristo? A serpente de Satanás. Ele pisou a cabeça da serpente, a autoridade de Satanás. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o que ele deu à igreja? O poder de ressuscitar e estar assentado à destra dele. E quando que nós exercitamos esse poder? Quando obedecemos a última ordem que ele deu: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Para resgatar as almas que estão cegadas por Satanás, estão mortas espiritualmente, resgatá-las para a vida. O mesmo poder que tirou Jesus da tumba é o poder do Evangelho que coloca vida sobre aqueles que creem. Colossenses 1,14. No qual Jesus temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós temos o que? A redenção. Nos redimiu. Aqui descreve o ato pelo qual nós somos comprados no mercado de escravos do pecado, por meio da sua morte e ressurreição, onde ele cumpriu os requisitos sagrados da lei. Qual é o requisito sagrado da lei? Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. A lei determina isso. Que lei? De Deus. Ele vai cumprir a lei que ele determinou? Sim. Ele derrama seu próprio sangue para nos redimir, nos resgatar. Aonde foi pago esse preço? No Calvário, com sangue.
E como é que nós usufruímos disso? Pela fé em Jesus. É ali que nós somos libertos. Os que cremos já pertencemos a Ele, não somos mais de nós mesmos. Atos, capítulo 20, versículo 28. Atos 20, 28. Aí. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A igreja foi comprada pelo sangue. Ele cumpriu a lei. A palavra redenção tem a ver com compra de escravo. Nós éramos escravos do pecado e fomos comprados. Agora, fomos comprados para nos manter escravos? A verdade nos libertará. Ele tira as algemas do pecado. Nos coloca em sua família como filhos. Veja só como Deus é misericordioso. Deus criou Adão. Adão era membro da família de Deus? Não. Ele peca, ele cai, e a misericórdia de Deus se apresenta dando algo maior do que originalmente. Agora ele faz filho. Lá em Hebreus fala que Moisés, ele cuidava da casa. Só que lá fala que nós não somos cuidadores da casa. Nós somos a casa de Deus. Hebreus, capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Capítulo 3. Eu pensei que tinha anotado esse texto, mas não anotei. Hebreus 3. Vamos versículo 6, acho que é esse. É isso mesmo. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Se não caímos. Volta no 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Volta no 6 agora. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós. Nós não somos servos, nós somos filhos. Somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Misericórdia. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. A igreja foi arrebatada. A igreja está nos céus. Deus, o Pai, está sentado no seu trono, com o ouro na mão, os selos. E não havia no céu ninguém que pudesse abrir. Jesus chega, pega na mão do Pai o ouro e abre o céu. Isso gera uma adoração celestial. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Todos que creem. Não importa que tribo, que língua, que povo, que nação. Foi comprado pela fé, pelo sangue de Jesus Cristo. Essa é a igreja. Versículo 10. Vamos até. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. A igreja hoje é o quê? A noiva. Jesus é o noivo. Ele vai vir buscar a sua igreja e arrebatá-la, tomar para si.
As bodas vão se dar lá nos céus. Ele voltará com a esposa, que era noiva, para estabelecer o quê? O reino na terra. Aí, nós vamos ser o quê? Rainha. Constituir-se reino sacerdote e reinarão sobre a terra. Como assim, gente? Nesse caso, Israel. Não, nós. Israel vai ser cabeça das nações. Nós vamos ser rainha. Aí a terra prometida. Eles vão tomar posse da terra prometida. Aqui é uma profecia de governo. Tá? 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões, de milhares, de milhares de adoradores e crentes. Meus irmãos, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir num grande coral. Eu fui num coral da Igreja Batista lá em Atibaia. O coral teve uma a hora que eles começaram a cantar. Era o sentimento que é um negócio absurdo. O grupo que estava comigo, as mulheres já começaram a chorar na hora. Agora são milhões, milhões, milhares de milhares, fazendo o quê? Cantando. Ó 12. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. 13. E então ouvi que toda criatura que era no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Uma série de cânticos. Tem essas letras aí. Tira daí. Só que nós precisamos saber quando que vai ser essa música. Lá no céu. Se você crê em Jesus, você vai estar lá cantando. Então nós temos antecipadamente qual que é a letra do hino do Senhor. Voltando lá, em Colossenses, capítulo 1, versículo 14. No qual temos a redenção e a remissão dos pecados. A palavra remir é igual a perdão. Perdão dos pecados. Que sentido está a palavra perdão aqui? No sentido de cancelar dívida. Aqui em Colossenses, eu vou antecipar um negócio para vocês. Capítulo 2, versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, como nós vimos no texto de Efésios, perdoando todos os nossos delitos. A palavra perdão aqui é a palavra judicial. Perdão judicial. Nós estamos condenados pelo pecado. O salário do pecado é a morte. O pecado faz separação entre Deus e os homens. Então esse perdão aqui é o perdão aonde ele vai estar cancelando a dívida. 14. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, de lei, a lei mosaica, que não salva, apenas aponta que somos pecadores condenados, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Na cruz ele derramou seu sangue e selou a nossa salvação, que selou o perdão judicial.
A palavra perdão também tem um segundo sentido. Mandar embora. 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João 1, 9. Se confessarmos, aqui é para crente, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aqui a palavra não é a mesma de perdão lá. Lá no grego é charizomai, perdão judicial. Aqui é a fé. É perdão dos pecados. Lá é perdão do pecado, no singular. Qual pecado? Aquele que nós herdamos de Adão. O escrito de dívida, herdamos de Adão. Aqui está falando dos pecados. Quando nós somos crentes, ainda cometendo pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça que nós praticamos. Aqui a palavra perdão, e esse versículo só se aplica a crente. Esse perdão nós não merecemos. Esse perdão nós não podemos conquistar. Esse perdão nós devemos estender ao próximo. E aí, meus irmãos? Como que está o coração de Deus? Nós recebemos muito para perdoarmos pouco. E muitas vezes a gente encosta com pouco. Essa é a natureza pecaminosa que ainda está em nós. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se você não consegue perdoar a quem você vê, como você diz que crê em Deus em quem você não vê? Essa é a questão que está aqui, professor. E essa questão que a heresia não podia resolver, o problema do pecado do homem. E note que nós temos estudado e visto que sempre ele toca na questão de comunhão. Comunhão. Essa obra que Jesus realizou, ela é preeminente. 4 razões da preeminência da obra de Deus. Porque Ele nos libertou, Ele nos transportou, Ele nos redimiu e Ele nos perdoou. Por isso, Ele é o Salvador. Só Ele é o Salvador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. O problema é que essa heresia queria colocar outros meios de salvação, outras pessoas que poderiam salvar. E não existe. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Quantos mediadores tem? Quantos podem salvar? Só Jesus. Então essa ideia moderninha, que já vem lá de trás, de sermos ecumênicos, é uma furada. Porque o ecumenismo, ele se baseia em outros meios de salvação fora Jesus. E nós não temos como comungar com heresia. Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, Cristo já veio? Fez. Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, ele sai lá do tabernáculo celestial, vem aqui para nos salvar. Versículo 12.
Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, como no tabernáculo terreno, mas pelo seu próprio sangue entrou aonde? Do Santo dos Santos para onde? Do tabernáculo celestial. Uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então ele veio, ele entrou e ele obteve eterna redenção para aqueles que creem. Versículo 15. Por isso mesmo, ele, Jesus, é o mediador da nova aliança. Porque ele selou com o sangue dele. Nós somos comprados pelo sangue dele. Nenhuma emanação derramou o sangue dele por nós. Nenhum santo derramou o sangue dele por nós. Nenhuma entidade espiritual derramou o sangue dele por nós. Intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, a mosaica. Recebam as promessas da eterna herança aqueles que têm sido chamados, porque ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Versículo 22, encerramos. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com o quê? Sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão, perdão de pecados. E só havia possibilidade de alguém derramar sangue puro, santo, perfeito, para ser aceito pelo Pai, se o próprio Filho se fizesse homem e derramasse o seu sangue puro, perfeito, em favor de nós pecadores. Então, Davi, essa pergunta me saiu hoje. Eu falando de sem derramamento de sangue não há salvação? Isso. Aí eles perguntaram, mas sangue nós temos derramado. Nós não. O sangue que foi derramado, esse que está falando, é o sangue de Jesus na cruz. Ele nos comprou, nos redimiu, que a compra do escravo. Isso também lá eles sabem, mas... Isso. É que aqui, você tem que entender o seguinte: os ritos do Antigo Testamento são sombra de algo maior. Lá sacrificava-se o cordeirinho animal, que era um sacrifício provisório. Tá? Ele vinha cobrir os pecados. A ideia de cobrir o pecado lá no Antigo Testamento era a ideia de você varrer e jogar sujeira debaixo do tapete. Cobrir. Entendeu? Sim. Aqui Jesus, ele não faz isso. Aquilo era a sombra de algo maior. Qual algo maior? O Cordeiro de Deus. Como eu li lá em Apocalipse. Rei do Cordeiro de Deus. Então eu vou ter que criticar tudo essa mulher. E eu citei lá sobre a função do chouriço. Como? Chouriço, por exemplo. Assim, não, ali é outro sangue. Aí, Ali é sangue de animal. então eu vou ler. Aqui, ali é uma ordem para não comer sangue. Aqui está falando do sangue da aliança, pelo qual nós somos comprados. E eu quis dizer que todo sangue tem que ser derramado, né? Sacrifica um porco, joga o seu sangue fora. Sacrifica uma galinha, joga o seu sangue fora. Ali falando da questão de comer. Aqui não está falando de comida, ele está falando do sacrifício redentor e remidor. Bem? Tá bom. Ok, meus irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, agradecemos pela obra que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Agradecemos pelo teu amor eterno, pelo teu chamamento e da preeminência que o Senhor tem e deve ter em nossas vidas.
Senhor, que possamos não dividir a tua glória com nada e com ninguém. Que possamos crer, ter uma firme fé na tua pessoa, na tua salvação. E que o nosso compromisso contigo seja um compromisso de prioridade, aonde o Senhor de fato é a primeira pessoa. Não deve haver mais nada no seu lugar. Grato, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a tua palavra, que tem gerado fé em nossos corações. E que a fé produzida pela tua palavra nessa noite possa redundar em um viver que glorifica o teu nome. Essa é a minha petição em favor de cada um de nós, para que possamos ter um viver digno do teu nome. Assim oramos no teu nome, Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na entrega do seu Filho, o Senhor Jesus, que venceu a morte e tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas, que tem se feito presente em nós, na pessoa do Espírito Santo, que tem nos consolado, nos ensinado e nos guardado até o dia do nosso encontro. Que assim seja com cada um de nós, a sua igreja. Amém. Amém. Irmãos, André, de cabeça você